Vamos para o terceiro e quarto, vou resolver seguido. O ato de letrizar um corpo consiste em gerar uma desigualdade entre o número de cargas positivas e negativas, ou seja, em gerar uma carga resultante diferente de zero. Em relação aos processos de eletrização e às características elétricas de um objeto eletrizado, é correto afirmar que: letra A. Em qualquer corpo eletrizado, as cargas se distribuem uniformemente por toda a superfície? Não. Depende, na verdade. Se for um corpo regular, um retângulo, uma esfera, um objeto assim regular, vamos dizer, elas até se distribuem uniformemente. Mas em objetos que têm ponta, as cargas se concentram principalmente nas pontas. Tá? Então, quando ele fala que em qualquer corpo as cargas se distribuem uniformemente, errado. Se distribuem uniformemente em corpos regulares. Tá? Em corpos que têm ponta, as cargas ficam predominantemente nas pontas. Letra A, falso. Letra B. No processo de eletrização por atrito, as cargas positivas são transferidas de um corpo para outro. Não, mano! Carga positiva é o próton. O próton está preso no núcleo do átomo. Ele vai ficar lá. Quem é transferido de um corpo para outro são os elétrons, que estão na eletrosfera e, dependendo da tendência, tem mais facilidade de saltar de um para o outro. São os elétrons que mudam de lugar. Próton, carga positiva, não. A B, falso também. Letra C. Em dias úmidos, o fenômeno da eletrização é potencializado, ou seja, os objetos ficam facilmente eletrizados. Não. Em dias úmidos, esse procedimento acaba sendo dificultado. É mais difícil eletrizar um objeto em dias úmidos. Isso acontece muito bem em dia seco. Vocês vão reparar lá em agosto, julho, agosto, né, que está no nosso inverno, que o tempo está seco. Só de sair de carro, ficar penteando o cabelo ou usar uma roupa de tecido sintético, a gente percebe a eletrização. Dias úmidos, não. Letra C, falso. Como eu fui para Dubai, tá? Eu aprendi a escrever em árabe, então, falso, tá? Letra D. Dois objetos eletrizados por contato são afastados um do outro por uma distância d. Lembrando, objeto eletrizado por contato sempre terminam com a mesma carga, mesmo sinal. Se um termina positivo, o outro também. Se um negativo, o outro também. Então imagina que a gente tem aqui um objeto positivo e em algum outro lugar um objeto também positivo depois da eletrização por contato, separados por uma distância d. Nessa situação, podemos afirmar que existe um ponto entre eles onde o vetor campo elétrico resultante é zero. Pode ser, aqui sim. Imagina que a gente tem um ponto. Essa carga, esse objeto positivo, gera nesse ponto um campo elétrico para a direita, porque ele é positivo, um campo de afastamento. Esse objeto também positivo gera nesse ponto um campo elétrico para a esquerda. Se esses campos elétricos forem iguais, eles se cancelam. Se cancelam, o campo elétrico resultante pode ser nulo, sim. Então a letra D, verdadeiro. Letra D, verdadeiro. Essa é a correta. Para o terceiro exercício. Vou aproveitar o embalo do vídeo para não ficar gravando o outro. Já vou fazer o quarto no mesmo. A linha de força é considerada uma linha imaginária. A linha de força é considerada uma linha imaginária. Representação Vamos lá de novo. Vamos lá. A linha de força é considerada uma linha imaginária, representação geométrica convencionada para indicar a presença de um campo elétrico. Na figura estão representados uma linha de força de um campo elétrico, um ponto P e os vetores A, B, C, D e E. A linha de força desse campo elétrico é essa linha curva. Certo? O ponto P está bem aqui. Se uma partícula de carga elétrica positiva suficientemente pequena para não alterar a configuração desse campo elétrico for colocada nesse ponto, ela sofrerá a ação de uma força F, melhor representada por. Bom, dentro de uma linha de campo, como sugere o problema, né, ele fala que linha de força,
a gente pode representar um vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico é sempre tangente a essa linha, seguindo a orientação dela. Então ela tem essa curva. Uma linha tangente nesse ponto vai ser vertical para cima. O campo elétrico para essa linha, nesse ponto tangente a ele, então, vertical para cima. Que sugere que em algum lugar aqui embaixo está lotado de carga positiva, em algum lugar aqui em cima está lotado de carga negativa. Se nesse ponto for colocada uma carga positiva, ela vai ser repelida por quem está aqui embaixo e atraída por quem está lá em cima. Ela fica sujeito, então, a uma força vertical para cima, que é a pergunta do problema, né? Ponto P, ela sofre a ação de uma força, melhor representado, força está aqui, pelo vetor A. Vai ser a letra A para esse problema. E aí, matamos os dois. Vamos já rapidinho para o exercício 5 e 6.